Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, em seu nome nos reunimos uma vez mais, em torno de verdades de vida eterna. Aqui estamos, Senhor Jesus, buscando na luz da verdade os clarões do amor de Deus, em favor de toda a humanidade da Terra. Aqui estamos, Senhor, buscando acertar os nossos roteiros, os caminhos escolhidos para percorrermos juntos, compreendendo as sábias leis e buscando vivê-las na nossa intimidade espiritual. Que em seu nome, Senhor, os espíritos amoráveis e benevolentes, responsáveis por este Evangelho, encontrem em todos nós as vivas alegrias do verdadeiro cristão. Encontrem em nossos corações a felicidade de estarmos juntos para o progresso por toda a eternidade. Que as infinitas bênçãos do seu amor nos envolvam e nos façam nesta hora, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E nós estamos entrando no tema da felicidade não é deste mundo. E nesse item, os Espíritos dizem assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Então, o ser humano, nas várias fases evolutivas, nos seus estados de consciência, define para si o que seja a felicidade. E a grande maioria das vezes, esse parâmetro de felicidade que nós definimos para nós está muito mais relacionado à ausência de sofrimento do que felicidade real. Está muito mais ligado em bem-estar do que felicidade verdadeira. Mas a felicidade que Jesus promete aos espíritos que saíssem daquele estado de ignorância e primitivismo, porque esse estado não é o estado da felicidade nesse mundo, mas para aqueles espíritos que já estivessem espiritualizando a existência e já se enquadravam na categoria dos bons espíritos, a estes espíritos, bons espíritos, onde havia a predominância ou há a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, suas qualidades e seu poder em fazer o bem, estão relacionadas com o adiantamento que alcançaram. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem essas duas características, o saber e as qualidades morais. E esse é um estado evolutivo do espírito que nós podemos dizer que já desfrutam da felicidade dos bons.
Nós estamos trabalhando aqui um paradigma da felicidade, né? Um parâmetro do que seja um espírito feliz. Quando Jesus disse a felicidade não é deste mundo, de que mundo Jesus se referia? Ao mundo das iniquidades? Ao mundo das emoções corrompidas? Ao mundo onde prevalecia o egoísmo? Ao mundo da violência? Realmente esse estado de alma não é um estado que pode gerar felicidade para ninguém. Mas Jesus abre a progressividade da esperança de que quando nós nos tornássemos espíritos bons, saberíamos desfrutar a verdadeira felicidade. Porque essa felicidade, segundo Leon Denis, nós trouxemos um trechinho do Problema do Ser, o Destino e da Dor, que diz assim: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Quando nós estamos mais ensimesmados, ou por isso mais egoístas, ou quando nós estamos com a nossa personalidade no que há de pior muito expandida, que é então o orgulho e a vaidade, esse estado que enceguece o espírito o impede de se perceber. E ele traça para si que felicidade é isenção absoluta de desconforto. Mas para os espíritos bons, estes que já têm o sentimento mais expressivo e o conhecimento da verdade mais vivenciado, se nós perguntássemos para esse espírito, o que é ser feliz para você? Então a gente sempre classicamente traz a referência do Chico, que já muito idoso e alquebrado, e com extremadas dificuldades físicas, muitas e muitas e muitas enfermidades, e dores que jamais soubemos que ele tinha, mas ele tinha essas dores superlativas, e ele já mal conseguindo se locomover sozinho, precisando da ajuda de 2 pessoas para se locomover. E alguém perguntou: Chico, como você se sente? Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Então, isso para nós, para a gente começar nesse evangelho, descaracterizar que a qualquer desconforto eu me infelicito, a qualquer contrariedade eu me infelicito. E quanto que essa palavra, eu sou infeliz porque não tenho o que quero, eu sou infeliz porque tal pessoa não se comporta comigo como eu gostaria, e essa forma de perceber a felicidade está nos parâmetros do espírito infantil. O espírito está imaturo, porque o bebezinho ele não posterga as suas necessidades. Ele entra num choro que parece que está sendo ferido no seu corpinho, mas é apenas uma sensação de fome que ele não sabe postergar, ou um desconforto físico que ele não sabe postergar. E quando nós colocamos eu não sou feliz, nós estamos dizendo um desconforto mínimo me atingiu e eu não tenho recursos para lidar. Porque a felicidade não é isso. Então é muito profundo nós entendermos quando Jesus disse, né, que a felicidade era o reino de Deus implantado em nós. Esse era o estado de felicidade. Jesus mostra isso para nós. À medida em que as leis divinas forem experiências, nós seremos felizes. Mas os espíritos bons não passam mais por provações? Passam sim, porque não são perfeitos, são bons. E ainda passam por provações, por vicissitudes, por grandes testemunhos. Quanto mais o espírito cresce, moralmente, mais testemunhos ele é convidado a dar. E isso tudo vai gerando um conceito de felicidade. Ao que Leon Denis nos mostra, dizendo assim: é necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então, a felicidade é uma busca lúcida do aperfeiçoamento.
O espírito se sente profundamente equilibrado quando ele consegue chegar a saber qual é o caminho que ele deve dirigir os seus esforços para o seu aperfeiçoamento. E ele dá coisas bem práticas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário. Então, o suficiente e o necessário são conceitos que precisam ser desenvolvidos em nós, para nós sairmos dos excessos de qualquer natureza. A fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Então, a primeira coisa. Em seguida, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Então, as reações muito avolumadas, emocionais, a qualquer coisa, a roubos, são tempestades que nós criamos no ambiente energético nosso e também no ambiente celular. Nós fazemos verdadeiros escarcéus, que são bombardeios à nossa organização energética, né? Em utilizá-las, as nossas emoções, como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer e fazer o sacrifício de si mesmo. Parece que todos os dias é só disso que nós estamos falando. E é mesmo. E é só disso que nós estamos falando. Porque se nós não apequenarmos a nossa personalidade, não seremos felizes. Seremos exigentes, seremos cobradores da lei divina em nosso próprio benefício. Então, a desprender-se de todo o sentimento do egoísmo. E ele, então, Leon Denis conclui, a verdadeira felicidade que existe neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Ora, para que o espírito esqueça de si mesmo, ele precisa estar na prática do bem. Ele precisa estar o tempo todo em benefício de alguém. E este ato de servir, quando o espírito bom, que é esses que o livro dos Espíritos nos mostra, disponibiliza dos seus valores, dos seus sentimentos, que na soma se chama bondade, que não é o bonzinho, mas é o bondoso. Esse espírito bom, ele desprende de si todas as suas construções morais, porque é inevitável. Ninguém segura valores, ninguém retém sentimentos quando os possui. Eles extravasam de nós espontaneamente, de todos nós indistintamente. E é esse extravasamento de sentimentos felizes é que nos felicita. Fazer a felicidade de alguém nos felicita. Né? Debruçarmos sobre a dor de alguém nos felicita. E esse estado de maturidade que implica num estado de consciência chamado Reino de Deus é que nos vai trazer as alegrias verdadeiras do cristão, que nós chamamos então de felicidade. Esse tema é extraordinário, como todos que o Evangelho nos traz, porque refletir sobre essas verdades eternas nos torna espíritos mais lúcidos e mais dispostos realmente ao amor. Então, a felicidade, quando Jesus disse que a felicidade não era desse mundo, a gente tem que entender que mundo é esse que nós vivemos. Porque o mundo
que nós vivemos é uma instância onde se vive provas e expiações e onde nós podemos ou não nos regenerar na medida do nosso próprio esforço. E esse mundo, que é essa instância, né, de provas regenerativas, ela tem uma característica. E qual que é essa característica desse tipo de mundo? É o lugar onde o mal predomina. Então, um lugar onde o mal predomina não deve ser um lugar onde os espíritos são felizes. Porque nos contentarmos com situações mórbidas não pode nos fazer feliz. Por isso que realmente o mundo de provas e expiações, de maneira nenhuma, é um mundo feliz. Por quê? Porque os espíritos que estão ali não se encontram num estado de espírito que os torna felizes. Agora, isso não deve, obviamente, nos desanimar e nos entristecer e provocar em nós nenhuma falta de esperança. Ao contrário. Mas nós precisamos compreender o que significa espiritualmente a felicidade. E aí sim, irmos em busca da construção dessa casa íntima. Dessa casa íntima. Então, Emmanuel ainda diz isso, né? Que a felicidade é uma casa construída na intimidade do espírito. E construir dentro de nós um entendimento do que seja a felicidade pode nos auxiliar muito a construí-la. Por isso que esse tema, ele deve ser sempre recorrente no nosso pensamento. Porque definitivamente nós confundimos bem-estar com felicidade. Então, geralmente a gente pergunta assim: se eu estou doente, se eu estou sem recurso financeiro, se alguém muito querido da minha família partiu, desencarnou, se nós estamos numa situação de desentendimento profundo e juntando todas essas coisas no mesmo momento, o Espírito vai dizer que como ser feliz nessas circunstâncias. Porque o conceito que ele tem de felicidade é equivocado. E, obviamente, é 100% possível um espírito, nessas adversidades todas, juntas ao mesmo tempo, ser feliz. Então, o primeiro entendimento é que a felicidade é um estado de alma conquistado pelo espírito que não passa e que não fica sujeito às intempéries, não fica sujeito às coisas que vão nos acontecer ou deixar de acontecer. O espírito que tem fé, que é um espírito de fé, e que seja lá o que for acontecer, ele não vai se abalar, porque ele tem profundo entendimento das leis divinas e um estado de aceitação profundo
de que o que está acontecendo com ele naquela hora é o melhor para ele, esse espírito está construindo a felicidade. Então, esse entendimento ele é muito importante. Nós um dia seremos felizes. Num instante em que tivermos plena e total aceitação das leis divinas. Não só aceitação, mas compreensão. Se uma mãe perde um filho e aí ela diz, nunca mais vou ser feliz, ela não está entendendo o que é a felicidade. Porque ter um filho não nos faz feliz. Olha a importância disso. Ter um filho não nos faz feliz. Pode nos fazer contente, pode nos fazer alegre, porque hoje eu tenho um filho, amanhã ele já não mais será meu filho, então eu vou perder esse filho. E tudo que eu perco não tem a ver com a felicidade. Porque hoje ele é meu filho, na próxima existência é meu irmão, é meu marido, é meu amigo. Então, ter um filho não é um estado de felicidade, porque a gente perde os filhos. Entre milhões de aspas, esse perder. Tudo aquilo que passa, que muda, não é felicidade. É um estado de contentamento. Então, a felicidade é um estado de alma que não passa nunca, jamais, em tempo algum. Como a Célia colocou ontem e hoje, quem são os espíritos felizes? Os espíritos bons. Somente os espíritos bons são felizes. Mas não é aquele bom de vez em quando. De vez em quando eu sou boa. Não é disso que nós estamos falando. É daquela categoria que diz o livro dos Espíritos, que existem categorias dos espíritos bons. Somente e absolutamente somente espíritos bons são felizes. Nós outros, que ainda não somos bons, não somos felizes. Mas estamos a caminho da felicidade. Isso é muito importante para nós compreendermos. Porque muitos de nós vai dizer que felicidade é o quê? Vamos somar coisas que nós que não somos bons dizemos que é felicidade. Então, para nós que não somos bons, o conceito de felicidade é juventude, dinheiro, poder, beleza e a glória que passa. Para nós, quando financeiramente está tudo bem, quando nós estamos com saúde, quando temos algum reconhecimento, quando não estamos caquéticos, porque estamos jovens ou relativamente jovens, nós chamamos isso de felicidade. Só que isso nada tem a ver com felicidade. Por isso que Jesus disse para nós, a felicidade não é deste mundo. É evidentemente que há espíritos, como a Célia colocou, missionários que vêm à Terra
e eles trazem dentro deles a felicidade. Eles trazem dentro deles. E eles são felizes todo o tempo todo, indistintamente. Por quê? Porque já conquistaram esse estado de espírito de ser espírito bom. Nós vamos ver na Terra espíritos existindo e vivendo entre nós com essa característica que a gente olha, observa e diz: nossa, quando será que eu vou chegar nisso? Então são aquelas mães abnegadas que estão passando muitas vezes situações dolorosíssimas. Mas a gente chega perto e nos sentimos alimentados. Porque o espírito feliz, como a Célia colocou, é aquele espírito que tem total esquecimento de si mesmo. E se ele esquece de si mesmo, ele pensa 101% no outro. Então, quando o outro se aproxima de um espírito feliz, o que é que ele sente? É como se alguém tivesse colocado na veia dele um soro com todos os elementos necessários para o revigoramento. É assim que nós nos sentimos quando nos aproximamos de alguém que é feliz. Por quê? Todo o tempo todo, ele derrama sobre o próximo, mais próximo, ou seja, sobre todos aqueles que se aproximam dele, o que ele tem de melhor. Aí nós vamos ver, né, espíritos como o Chico, como a Célia colocou, que todo mundo queria chegar perto. E as pessoas queriam chegar perto, não só porque ele tinha mais de 400 obras psicografadas de espíritos luminares, não só porque ele tinha uma conexão de 25 horas por dia com Deus Nosso Pai, mas porque realmente, quando nós nos aproximávamos dele, ficávamos tonificados. Eu mesmo passei por essa experiência. Quando eu me aproximei dele, eu falei: não é desse mundo. Isso que esse espírito emana não é nada conhecido. Não é. Não é, esse espírito não é da nossa categoria. Não é. Então, nós vamos precisar ter o desejo profundo de nos aproximarmos desse estado de alma, de construirmos dentro de nós essa bênção de ser bom, de entrar nessa categoria, de nunca mais, em tempo algum, jamais, em nenhuma circunstância, praticar o mal. Porque o grande desafio de nós adentrarmos nesse tema, o grande desafio é como vamos colocar isso em prática. Porque não faz nenhum sentido para nós, nós ficarmos ouvindo a respeito
da felicidade e não nos interessarmos por ela. Não faz sentido. Isso seria um estado de loucura, como tantos outros que nós nos colocamos diariamente. Então a pergunta é: nós vamos levar algum tempo conversando sobre a felicidade. E qual vai ser a estratégia que cada um de nós vai montar em sua intimidade para que dessa vez, ao entrar de novo, uma vez mais em contato com esse conteúdo, dessa vez incorporar? Então a importância de mantermos um estado constante de vigilância para que a gente tenha essa possibilidade de, nesta existência ainda, darmos um passo significativo na construção da nossa felicidade. Então, nós estamos iniciando esse tema e estamos confiantes, bem confiantes, que desta vez vamos nos tornar um pouco mais felizes. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós nos encontramos aqui desejosos, Senhor, de despertarmos para as realidades do Espírito, Senhor. Que nesta existência possamos nos unir, construindo com todos que nos cercam a amizade, o companheirismo, a fraternidade. Valores esses, Senhor, que hão de nos fazer espíritos bons, felizes. Queremos te agradecer pelos exemplos, pelo Evangelho. Agradecer, Senhor, pelas vibrações luminosas que nos alcançam do seu coração, que partem do seu Espírito para os nossos, nos convidando diariamente à renovação de nós mesmos. Mil vezes obrigado, Senhor, por este dia luminoso em nossas vidas, que nos encontramos em seu nome. Sejamos nós os espíritos harmonizados com as leis divinas, com plena aceitação, Senhor, de tudo aquilo que Deus nosso Pai nos oferece para que possamos nos tornar espíritos perfeitos. Abençoa, Senhor, a nossa família, nossos amigos. Abençoa, Jesus, aqueles que nos mostram quem somos.
Socorre, Senhor, toda a humanidade. E nesta hora envolve nossos irmãos queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que o Senhor possa visitá-los com sua equipe socorrista, envolvê-los em vibrações luminosas, serenas e calmas. E nós outros, Senhor, rogamos pelo Brasil, por esta pátria amada, que o Senhor nos fez nascer, para que aqui pudéssemos contribuir, para que esta nação seja, Senhor, a pátria do Evangelho. Que sejamos nós os espíritos corajosos a executar as mínimas tarefas que nos foram confiadas. E confiantes no seu amor, Senhor, rogamos amparo a toda a terra, para que em breve tempo este planeta azul seja a morada de espíritos regenerados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.